Olá, sejam muito bem-vindos a mais um e o último episódio do podcast Tá no Mudo. Último episódio da segunda temporada, episódio 50, um episódio simbólico. E estamos aqui hoje para fazer uma retrospectiva de tudo que nós conversamos ao longo desses últimos 9 meses de temporada. O tempo vai passando, a gente vai gravando e não nota tanta coisa que aconteceu, tantos assuntos que a gente abordou aqui, e a gente quis fazer um pouco desse fechamento de temporada, consolidando, compilando aprendizados que com certeza somaram muito na nossa vida e que a gente espera que tenham somado também na vida de todas as pessoas que têm nos escutado ao longo das semanas. E para fazer essa nossa retrospectiva, eu tô aqui com os nossos co-hosts, né? Então aqui é o Natan falando e eu tô aqui com o Diego. Fala, Diego, tudo bem? E aí, Natan? E aí, Branda? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um recap aí de todos os episódios dessa segunda temporada que foram fantásticos. Eu me lembro de alguns que marcaram muito bem até direcionamentos da minha carreira aí, Natanzinho. Acho que vai ser bacana. Com certeza, mesmo isso aí. Marcou direcionamentos, foram pontos de inflexão. Maurício Brandalize, tudo bem contigo? Como é que estão, pessoal? Tudo bem? Estamos aí chegando ao 50º, é isso? Que isso, é isso, hein? né, Diego? Eu não vou tentar falar essa palavra. 50º, isso aí. 50º. Aqui, Queres. Acertou. Muitos aprendizados, né, pessoal? Bastante gente muito boa aí, e eu até tive que anotar aqui de tanto tema legal que a gente teve nessa temporada. É um orgulho aí, a gente sabe que a gente quer sempre mais, né, Natan? A gente sempre quer a próxima bandeirinha, mas eu acho que a gente tem que comemorar sim, nós vamos comemorar. E vamos lá, cara, o 50º aí vai ser show de bola aí, falar um pouquinho de cada episódio aí. Boa. Que bom. Obrigado, pessoal. E para mim, realmente é uma honra, né? Fazer essa retrospectiva com vocês. E a gente tem que parar e olhar para trás e celebrar. E o que a gente está fazendo aqui no podcast, no final é uma retro mesmo? É essa cerimônia que tu quer colocar aqui? Não, eu acho que vai ser mais uma review, porque a gente não vai discutir o que nós fomos. Isso aqui a gente vai fazer nos bastidores, né? O que a gente fez bem, o que a gente não fez. Ambiente seguro, é isso. Vai ser mais uma review das entregas feitas, né? Já falando um pouco do ágil. Mas eu fico muito feliz, acho que isso que a gente está fazendo aqui é algo que a gente deve fazer na nossa vida também. A gente tem que olhar para trás a cada ciclo e dizer o que a gente conseguiu materializar, porque isso também gera um conforto e de que a gente realmente está avançando. E se a gente não tá, é um puxão de orelha para dizer, olha, o que temos que evoluir. Então, fica a dica aqui de fazer essas retrospectivas também nas nossas vidas. Bom, e para começar, eu vou lembrar lá em janeiro, quando a gente lançou o episódio número 29, o primeiro da segunda temporada, falando sobre metaverso com o Pedro Bocchese. Ainda esse assunto não morreu ainda, né? Ele não morreu, mas eu vou fazer uma pergunta bem específica em relação a esse episódio para vocês, que é, de janeiro para cá, quando nós falamos de metaverso, o hype deu uma caída? O que a gente aprendeu e como é que hoje está esse conteúdo dentro da nossa cabeça, na visão de vocês? Na minha cabeça, por exemplo, eu entendi que as empresas começaram a se expor a esse tipo de tecnologia. Tem diversas empresas que avançaram muito em algum... E daí, aqui você que está ouvindo aqui, escreve embaixo aqui no post quais são os mundos do metaverso, porque existem diversos, né? E aqui, algumas empresas muito grandes estão apostando em publicidade, começando pelo básico ali, né, Natan? Publicidade, eventos... Teve gente que lançou produto já dentro do metaverso e tal, então, ou criando produto no metaverso que também chega em casa. Então, por exemplo, tem a Nike lá que tu compra o tênis e também tu recebe um tênis na tua casa. No final do dia tu tá comprando um tênis, né, em si, e no metaverso e também chegando na tua casa. Então eu vi que pelo menos de janeiro para cá o pessoal começou a explorar de uma maneira estruturada aqui, Branda, esse tipo de tecnologia, tá? NFT e assim por diante, né? Exato, eu acabei não interagindo muito com o tema, eu admito aqui, vi bastantes movimentos aqui que o próprio Pedro, né, ele, na própria empresa dele, a Núcleo, né, fazer um pequeno merchan comercial aqui pro Pedro,
mas eu vi que aconteceu bastante coisa aqui na Serra Gaúcha, assim, em eventos, e que aconteceram principalmente com eventos públicos aí. Mas, sinceramente, no time que eu acabo coordenando aqui com o pessoal, a gente fez algumas reuniões via metaverso, bem bacana. Ó. E, olha... Minecraft? O que tu usou lá? Assim. Não é Minecraft, é Framer. Depois Framer. a gente coloca aí na descrição. Boa. É bem bacana, tem suas licenças, é limitado. Mas foi uma das pequenas experiências que a gente teve, assim, foi bacana, e ter um pessoal que trabalha mais remoto. Legal. Foi interessante, assim. Os mundos que estão se criando, né, Diego? Veja que no futuro os grandes players também vão trazer isso. Mas eu, sinceramente, não acabei explorando muito, não, o metaverso. Mas eu entendo que não morreu. Talvez aí, para quem apostou queria morrer, Nathan... Mas também, Nathan, aqui, o que se percebeu é que o metaverso já existia, né? Agora, a única coisa é a massificação e tentar conectar tanto NFTs, quanto moedas, quanto... vamos lá, uma economia vinculada ao metaverso. Tá pensando muito em ter o primeiro banco no metaverso, conseguir ter uma estrutura econômica no metaverso, alguma coisa que reflita a vida real dentro de um mundo virtual. Então, assim, espero mais avanços para a próxima temporada, tá, Nathan? Mas de lá para cá, tem sim, acho que teve uma evolução. Como toda tecnologia, né? Tem aquele vale, né? De hype, desce, produtiza e daí sim começa a fazer parte das nossas vidas, hein? Legal, acho que para mim, na minha visão, fica ainda a questão de ganhar maturidade para ganhar massificação. Talvez a velocidade que a gente esperava que ia acontecer não aconteceu tão rápido, mas ainda é tendência, mas não é uma coisa tão imediata quanto a gente imaginava. Legal, pessoal. Bom, indo adiante, porque são vários episódios aí, a gente teve 5G com o Lucas Weng. Pessoal, 5G, esse aí avançou, hein? Lucas Weng? Esse avançou, hein? O pessoal já fez os leilões, já tem 5G aqui nas capitais, um roadmap, né? O pessoal de produto vai curtir, né? Já tem um roadmap, entendeu, Branda? Então, aqui acho que avançou muito, tá? A tecnologia vai... Essa aqui eu tenho muita expectativa que impacte demais nas nossas vidas e nos nossos produtos, tá, Nathan? Pensa assim, tu comprou um notebook, tem um chip 5G da Claro lá no teu notebook ou da Vivo, da Oi não, porque não tem mais, né? Mas da TIM, né? No teu notebook tu não precisa comprar a internet, mas tu não precisa mais de Wi-Fi, entendeu, Nathan? Isso pra mim é um case bem bacana, assim, que eu acho que vai impactar bastante. A tua geladeira, Branda Lisa, já pensou? Exatamente. O que eu vi também foi essa expansão no Brasil, né, como um todo, nas capitais, e agendado para chegar o mais breve para cobrir toda a parte do interior também nas populações aí, né? Também é um assunto que andou, com certeza, só esperando aí chegar na cidade aí. Bacana. E para mim o que fica é que o 5G ele é um enabler, né? Ele é um ativador de muita coisa que a gente não foram, coisas que não foram criadas ainda. Assim como a App Store foi um ativador de diversas aplicações que hoje nós usamos, assim como a banda larga foi um ativador de diversos serviços que nós usamos, o 4G foi um ativador de vários serviços que nós usamos, o 5G também vai ser, e a gente não tem nem noção das coisas que vão vir aí para frente. Vai ser da capacidade de inovar de cada uma das empresas, de cada uma das pessoas, e o 5G vai estar aí como base. Perfeito. E quando fala como enabler, a gente não sabe o que a gente vai poder ter, né? Então tudo vai estar conectado, né? Eu acho que, isso aqui foi muito bom e agora com outros adventos, tecnologias cruzadas com ela vai ser muito bacana. Esse aqui, lá na nossa futurologia aqui, eu espero que o ano que vem a gente já tenha mais aplicações aqui. Show de bola. Bom, e daí a gente saiu do 5G e foi para Product Management com o Marcel Almeida da PM3. Galera, que aprendizado que o Marcel deixou para nós aí, falando de Product Management. O episódio foi bem bacana. Então, essa carreira nova, né, que muita gente não conhece e que com certeza despertou bastante do nosso público. Eu mesmo encaminhei aí bastante material aí para a galera que trabalha junto aí, para outras pessoas que estavam curiosas em saber, em como dar um próximo passo na carreira e até conectando um pouco mais com tecnologia. E olha os avanços que tiveram, né? Não era um hype, isso já estava acontecendo, né, há um tempo.
a própria fundação da escola aí, que o Marcel fez, da PM3, né? Que a Lura comprou. Que a Lura comprou. E que a Lura comprou agora a FIAP também. Então tá uma compração então, aí, né? Olha a gama de assuntos que vai ter aí, né? Com o pessoal. E eu vejo agora que isso só está se expandindo, né? Então não é mais uma carreira só de Product Manager, mas é algo mais nichado, um Product Manager para dados, ou para outro tipo aí de especialidade, né? Eu vejo que está começando a produtificar mais as áreas, departamentos, produtos, então muito bacana esse episódio, muito bacana também. Um abraço pro Marcel aí. Um abraço pro Marcel Almeida, e aí tu falou de dados, né? Então tem Data Products, eu acho que a gente tá falando aqui, e tem também Product Manager, e daí se cria uma estrutura, né? Hoje a gente tem DPM, gerente de PMs, tem uma estrutura de BOs de negócio, então se começa pensando lá no método ágil, a gente olha dois, não digo pilares porque são horizontais, né? Mas duas horizontais fortes aqui pensando em produto e tecnologia e que permeiam essa carreira de PM, que eu acho que faz todo sentido. Vamos dizer assim, PM é uma pessoa que já tem, né, um contexto. Eu acho que eu via muito aqui quando eu trabalhava junto com o Nathan, eu via muito o Nathan como um PM aqui de produto, né, olhando para uma estrutura, pensando na próxima feature, qual era a métrica que a gente tinha que atingir, quais eram os KPIs, os OKRs ali, os indicadores, mas sempre tá no pulso aqui, né, um PM, eu acho que, puta, carreira fantástica aqui, tá? E daí PM, Branda, para mim tem um PM deveria servir para qualquer tipo de produto, tá? Para qualquer lugar aqui, precisaria de um PM. O cara, sei lá, Nathan, lá na tua pastilha de freio lá. Eu posso ter um PM lá, sei lá. Tipo, claro, deve ter. Acho que deveria ter, né? E para mim a grande questão do PM como aprendizado ele tem que ser um conhecedor do negócio, ele tem que ser um conhecedor do cliente, ele tem que ser um cara que entende onde que precisa chegar. Porque, para mim, ser um PM que é um gestor de backlog somente, cara... Kanbanzeiro? O cara faz qualquer... É um genérico que põe lá e é um kanbanzeiro. Gostei desse termo. Para mim, não serve isso aí. O PM, para mim, ele tem que ser um grande gestor de negócios. Ele tem que ser um cara que entende do produto que ele tá gerindo ali e para onde que isso tem que ir para gerar resultado. E ser movido, né? Ser movido pelo resultado, né? Tipo, quando o cara pede, sei lá, uma feature de... sei lá, envio de e-mails, né? Beleza. Quantos clientes, sei lá, eu consigo fazer diversos... E aí a gente ouviu muito com o Marcel, né? Eu posso ter um botão, sei lá, um fake button aqui, e quantas pessoas que acessaram o site clicaram para enviar um e-mail, entendeu? Ali eu posso tomar uma decisão de implementar 1000 horas ali para desenvolver isso ou não, entendeu? Então, tipo, puta, isso foi bem bacana, né? Não é um simples botão, Diego. Não é um simples botão. Isso aí. Slack, né? Não é um simples botão, né? Do Slack, né? Muito bom. Beleza. Bom, e daí fomos para Open Finance com a Lara Amorim. Galera aqui que ficou de Open Finance para nós aí. Ficou que o Nubank entrou pro Open Finance agora, né? Pelo que eu entendi também. Mas o Open Finance aqui pensando na prática aqui, primeiro que eu vejo também como um enabler ali, tá, Nathan? Ele vai trazer um outro nicho e uma, vamos dizer assim, uma linearidade pensando em capacidades que todo esse mercado, todo esse business vai conseguir atingir, sabe? Então, vai criar outro, já tá criando, na verdade, né? Quantas, sei lá, tem Olivia, que foi comprado pela Nubank, tem Guia Bolso comprado ali por acho que Mercado Pago, alguma coisa assim. Tá se movimentando para que a gente no final do dia tenha a mesma coisa que a Europa tem, né? Tipo, ter um banco só ou um marketplace só que eu acesso e eu tenho todas as minhas contas e tal. Agora, qual que é a próxima curva, né? Isso já existe, né? Isso não é novidade, né? Qual que é a próxima curva do Open Finance aqui? Open Data, sabe? Tipo, acho que aqui ainda tem uma evolução ainda, tá? Olhando pro roadmap do Banco Central aqui, tem uma evolução e tá muito claro também, tá? O que pode acontecer. Então, eu não vejo, sei lá, no próximo ano talvez a gente tenha outras empresas que podem ajudar o cliente final ou as empresas B2B aqui, né? Para atender ou superar algumas burocracias que hoje a gente tem, né, Brando? O que marcou muito aqui com a Lara, quando ela falou em relação ao compartilhamento
né, dos dados entre os bancos e como é que se daria nisso, como é que vai funcionar isso. Ainda mais que a gente fala muito da lei de proteção dos dados aí das pessoas. Sim. Então, acho que ficou a grande questão. E vamos ver, está acontecendo aí. Eu acredito muito também nesse sistema que vai dar certo. Estamos vendo já na prática. Vamos ver daqui um ano, né, Diego e Natan? Daqui um ano, cara. Finance e o seu roadmap, como é que a gente vai estar aí, né? É isso aí. Quem sabe mais um episódio aí. Legal. E dali a gente foi para conexões com startups com o nosso saudoso Gustavo Misturini. Saudoso não, né? Ele tá aí, né? Saudoso porque a gente sauda ele aqui como um dos nossos fundadores do Tá no Mundo. É isso aí. E pessoal, startups, cara, a gente conversou muito lá sobre como funciona a conexão, investimento, enfim. E o que ficou para vocês? Para mim, o que marcou muito foi essa questão dessas grandes empresas que estão se conectando com as startups, os desafios de não matar, vamos dizer assim, né, a cultura da startup, o que ela tem de bom, que talvez não seja só o produto, mas o que ela construiu também em relação à cultura, como é que faz esse onboarding dela com uma cultura mais tradicional. Então, o Misturini, ele trouxe muito esses desafios, que o próprio papel dele é poder fazer esse onboard de uma maneira mais, dizer assim, com um cuidado maior. Né? Para mim, marcou bastante foi esse onboard. Com delicadeza, eu falaria, Bruno. Com delicadeza, porque às vezes é um pouco truculento aqui, vamos dizer assim, né? Porque empresas grandes, elas se movimentam muito devagar, né? Então, elas têm aqui uma movimentação aqui de um transatlântico, né? Então, consegue ter poucas correções de rota. Uma startup não, uma startup ela olhou hoje, viu que tem fit com alguma funcionalidade, com alguma capacidade que a gente pode entregar para o cliente, ela faz amanhã, ela faz em 2 sprints, ela faz no máximo em 3, entendeu? Então, quando a gente está falando de conexões com startups, acho que um dos principais exemplos aqui é a criação de um ecossistema, da mesma forma que a gente tem aqui no Sul, ou até mesmo lá em Floripa e São Paulo. Como que a gente consegue criar um ecossistema que se converse e que não tenha... Acho que para mim uma das principais novidades aqui, né, é ter um ecossistema ativo e sem egos feridos, sabe? Então, ser um negócio super transparente, assim, né? De todo mundo tendo o mesmo objetivo e não eu tendo um objetivo, o Natan tendo outro e o Brandalize tendo outro, né? Então, acho que a criação do ecossistema e a conexão acho que faz todo sentido. E, Natan, eu acho que não ficaria, pelo que de um tempo para cá, né? Daquele tempo para cá, não ficaria só em conexões com startups, né? A gente tá vendo empresas grandes se conectando entre si para criar outras empresas. Então, acho que temos aí, né, um pouco de valores muito conectados também, sabe? A questão e assim, o mercado de startups mudou. Mudou muito. Quando nós é verdade. Pra cá. É verdade. Agora temos uma inflação boa, né? Teve aqueles múltiplos que a gente falava no episódio. Pessoal, fica a recomendação. Verdade. Tem é verdade. Um bate-papo muito legal. Os múltiplos exorbitantes já não estão mais IPOs, tanto assim. né? Os IPOs, enfim, toda a parte de inflação no mundo impactou muito esse cenário de startups, que é um cenário que ele provê muito o futuro trazido a presente. E às vezes, se esse futuro não é tão positivo, o presente também ele fica depreciado. É duro, né? Então, esse cenário mudou em relação às startups, mas foi um aprendizado muito bacana com o Misturini. Nossa, muito bem colocado. E dali a gente foi para Ágil Sem Tabu, com a Júlia e com a Karen, né? Então, cara, de ágil. A gente já vem falando muito sobre isso, usamos alguns termos aqui nesse episódio já. Mas como é que ficou a parte de ágil para vocês? Para mim, Natan, o que marcou bastante foi a paixão das convidadas aí, né, em relação ao ágil, tanto a Júlia quanto a Karina. Elas trouxeram, então, uma visão um pouco mais abrangente do que é o ágil, né? Então, entender que são empresas ágeis, tomada de decisões ágeis. Então, a gente não focou tanto numa metodologia específica, Scrum e tal, então foi algo mais abrangente. Cultura. Mas o que marcou muito foi essa parte da paixão delas e da provocação para as empresas aí, né, em relação à parte cultural e à parte de como realmente ser ágil de verdade, né? Existe aqui, né,
uma frase do nosso saudoso ex-ministro da Economia ali, né, Natanzinho, que é o Natan vai lembrar o nome dele, que é vamos devagar que eu tenho pressa, né? Então, quando a gente está falando de se eu não me engano, não, o Meirelles, né? O Meirelles. Isso, vamos devagar que eu tenho pressa. Então, pensando em ágil, acho que ágil não é rápido, né? Acho que esse é o primeiro tabu que a gente descobriu naquele episódio aqui. Não é rápido, não é ser veloz, né? Mas é ter a capacidade de decisão e estrutura e mudada de mudar aqui de norte de uma maneira rápida, sabe? Então, eu vejo aqui, Branda, isso tem que estar vinculado à cultura de horizontalização da hierarquia aqui, né? Eu não consigo ter um ágil com tomada de decisão em 8 camadas, entendeu? Então, isso impacta de frente aqui qualquer cultura de empresas corporativas a nível master, tá? Acho que aqui no próprio Itaú, que eu tô hoje, são diversas formas e diversas estruturas aqui que tem essa capacidade de se estruturar. A gente se estrutura em comunidades, então meio que uma tribo com squads e guildas e chapters. Então, realmente é uma mudança de cultura, tá? Uma mudança frontal de cultura aqui. Para mim também foi uma mudança frontal, mas as gurias tocaram muito aqui nesse assunto, foi bem bacana mesmo. E, Natan, no final do dia a gente entendeu que é mais cultura do que método aqui também, né? Então, bacana. E depois, com o Vitor Beló, falamos de sistemas embarcados de aviões. Da bicicleta, né? O cara que colocou a bicicleta no avião. Foi hard, né? Foi um assunto bem, um pouco fora do que a gente está acostumando aqui, apesar de ele ter trazido elementos aí de tecnologia, como os próprios sistemas, como eles são desenvolvidos, né? O sistema embarcado nos aviões, que ainda tem tecnologias que a gente entende que são um pouco antigas aí. O que marcou também bastante foi quando ele falou sobre qualquer tipo de equipamento, qualquer tipo de feature que tenha, vamos dizer assim, física no próprio avião, o quão custoso é ter isso, o quanto deve ser estudado, que não é simplesmente colocar uma cafeteira simples, da Dolce Gusto, que vai dar certo, né, Diego? Tem que ser adaptado, a própria Wi-Fi do avião, que a gente sempre reclama do dispositivo, reclama de tudo, mas tem os porquês de não ter uma qualidade, né? E fora os jatinhos aí que ele falou, que ajuda a customizar, e os clientes aí muito... saudáveis, né? São pessoas saudáveis, né? O Natan era o cara que sabia a marca da bicicleta, né? Eu não sabia nem que era bicicleta para começar. Né? Era uma Peloton, né? Legal, o episódio foi muito eu me lembro que a Dolce Gusto era 50 mil reais, né? O opcional lá do jatinho do Beló. Então. Mas enfim, é um outro... acho que aqui é uma outra vertente de tecnologia, né, Natan? Super regulada, com assim, ISOs infinitas, e processos super, assim, controlados e exaustivamente, né, gerenciados aqui. Então, é um outro... E, assim, fiquei muito feliz que o Beló tá trabalhando lá, entendeu? Porque a universidade que a gente estudou aqui, né, Bruna Liz? Quer dizer que tem pessoas que estão estudando, que estudaram aqui, tiveram a sua carreira aqui, estão em outro nível em relação a qualidade... Aqui é qualidade de software, entendeu? Então, se der pau no teu sistema, o avião não funciona, entendeu? É tipo outra coisa. Então, sistemas embarcados é um negócio muito assim, alto, né? Alta complexidade em si. Legal. E dali fomos eu e o Branda falar de primeira liderança. Então, falando já de mim, aqui foi um episódio muito marcante para mim, falar com o Branda sobre isso. E já temos novos desafios, alguns daqueles que que apareceram naquele episódio já consegui vencer. Apareceram outros que naquele episódio eu nem sabia que iam aparecer e assim a gente vai. É isso aí. Mas foi muito interessante marcar aquela questão da transição entre o protagonismo individual para o protagonismo coletivo. Essa para mim foi uma das coisas que a gente conversou naquele episódio que continua marcante para mim. O sair do protagonismo individual, né, nós como indivíduo na nossa carreira entregando, criando relevância, e quando vai para uma liderança,
o protagonismo ele tem que ser muito mais compartilhado. Então essa foi o grande aprendizado, e esse segue, não vai cair em desuso, tenho certeza disso. Não vai cair tanto em desuso, Nathan, porque eu até já recomendei para outras pessoas que estão vindo para a parte de liderança e estão querendo aprender, curiosos, entusiastas, e quem já está aí, quem começou há pouco tempo em lideranças, né, assim como nós três aqui estamos. Olha aí, hein? E olha que vai servir bastante. Vejo que foi bem bacana esse episódio, assim, com algumas dicas bem interessantes para a galera que está começando aí. Vão ter mais problemas, tá, Nathan? Isso é só a pontinha aí. Vai ter mais coisa aí que vai aparecer. Isso aí, show. Então pronto. E eu trago os meus no próximo episódio aí, tá, gente? Eu tô lendo aquele livro que vocês indicaram lá também. Os primeiros 90 dias. Os primeiros 90 dias da liderança. Então, estamos lendo aí pra gente tentar acelerar o aprendizado aí e ser um cara... Continuar com alta performance também, né, Nathan? Reduzir o tempo. Então, sensacional esse episódio aí, gente. E falando de líder, na sequência, nós tivemos o episódio com o Agner. Falando de ecossistema de Pix. Diego, esse aqui... Por acaso, olha só aí, nesse episódio 37, nesse episódio, eu vou deixar muito claro e registrado aqui. No episódio 37, a gente conversou com o Valtinho, que é head de pagamentos aqui do Itaú, e a gente não conseguiu fechar uma agenda com ele e conversamos com o Agner. E, cara, com o Agner fechamos a agenda, o cara super bacana. Nesse momento a gente não conhecia, pelo menos eu não conhecia ele, né? E eu não sabia que ele ia ser meu líder aqui, né? E foi bem bacana, foi um episódio muito interessante aqui para pensar, principalmente, e a gente falou sobre Open Finance, que é um mundo, né, é um ecossistema, é um modelo, né, de compartilhamento de dados e histórico para os clientes em si. O cliente tem essa opção de compartilhar ou não, né? Aqui no Pix, não. Aqui no Pix é um instrumento financeiro para conseguir trazer pagamentos instantâneos, né? A gente conseguir chegar aqui no pagamento, sei lá, 3.0. Todo mundo bota um ponto 3.0, 4. Sempre tem uma evolução, né, Brando? Mas sair, né, daquele pagamento 2.0 de cartão de crédito para um 3.0 que eu consigo instantaneamente fazer os pagamentos aqui. Esse produto ainda tem uma evolução. Você lembra que a gente tinha falado que eu ainda tenho que entrar no aplicativo, ainda tenho que colocar um número, ainda tenho que... Puta, é meio chato mesmo, tá? Então, se a gente tiver a capacidade, igual que eu tenho no cartão de crédito aqui, apertar 2 vezes e passar o celular, isso aqui vai decolar muito mais. E por acaso o Agner hoje é meu líder, então, e super, super bacana, gente boa demais, assim, sabe? Me ajudou bastante aqui como liderança, né? Pensando como pessoa, foi bem bacana mesmo. E sobre o produto, sinceramente, eu ainda espero mais evoluções, tá, Branda? Tem uma questão que eles tiveram que dar uma parada para começar a pensar como evitar os golpes em relação botaram uns limites aí que, puta. Não, mas e tá tendo muito essa questão de cara quebrando o vidro e pegando o celular que tá no Waze, no painel do carro e sacando o celular para entrar e passar Pix, né? E as empresas aprenderam bastante nisso, tá? Mas agora, se tu olhar, acho que a maioria dos bancos agora já não é só aquela autenticação facial e tal. Tem alguns mecanismos agora nessa jornada de transferência do Pix conforme o valor, o tempo, né? A geolocalização. Então, puta, por exemplo, eu tô aqui em Caxias, né? Ou vai aparecer um Pix lá com a geolocalização de São Paulo ou Rio de Janeiro, né? Em menos de 24 horas é quase impossível, né? Sair de um lugar e pro outro. Então, tem algumas coisas que vão começar a impactar, que vão começar a ser implementadas, né? E que fazem total sentido aqui para a segurança do cliente, né? Acho que é importante isso também. Legal. Bom, e na sequência falamos com a Pietra, da agência Alri, que é a nossa agência de marketing aqui, sobre a teia das redes sociais. Então, para mim, aí o que ficou é constância e intensidade. Isso faz com que marcas sejam relevantes em mídias sociais. Não sei para vocês o que E pode ser um spoiler, né? Isso aqui pode ser um spoiler, que tu acabou de falar? Pode ser. Legal. O que me marcou ali também, só para contribuir também, um abraço para o pessoal da Alri, foi a questão da profissionalização, né, dessa área que parece que
é muito fácil, é muito simplificada, mas tem todo um trabalho por trás do pessoal aí que deixa as marcas... De inteligência até, né? De super inteligência, né? Exatamente. Cores, sei lá, puta, tem muita coisa aqui, mas esperem que vocês terão mais novidades aí, né? E o episódio lá tem muito conteúdo, né, Isso aí, muito conteúdo mesmo. E depois vamos falar de tecnologia para salvar vidas, segurança do trabalho, coisas com o Ederson. Esse episódio foi bastante marcante também, né? Um propósito muito, muito nobre aqui, né? Somente de novo, no mercado super regulado também, né? Nathan tem aí uma experiência e pensando aqui que, puta, máquinas, estruturas, tem uma porrada de coisa aqui. Pensa que aqui a burocracia vive feliz, né, Nathan? Quanto mais burocracia nesse mercado, quanto mais burocracia, mais custo, mais, sei lá, mais complexidade aqui. A proposta do Ederson aqui é simplificar de novo, né? Muito voltado que nem a gente tem aqui, né? Descomplicar a burocracia e com tecnologia conseguir salvar mais vidas, né? Super nobre e sugiro muito ouvir esse episódio aqui, porque valeu muito a pena. Até tá fazendo doutorado, né, Branda, se eu não me engano, aqui sobre isso também, né? Sobre essa visão de salvar vidas e tecnologia, bem bacana. Que legal. E na sequência do Ederson, a gente falou sobre... Na realidade, o tema era arquitetura em tecnologia, né? Com o Elemar Júnior. Mas eu acho que no episódio que a gente menos falou foi sobre arquitetura, né? Porque, na realidade, foi uma grande palestra do Elemar, que eu não conhecia ele e me impressionei. Foi uma pessoa que eu conheci aqui no episódio, tive a chance de compartilhar conhecimento com ele, de aprender muito com ele. E ele já se tornou, assim, de desconhecido, ele já se tornou uma referência para mim em uma hora que a gente conversou aqui no podcast. Porque ele é um cara extremamente completo, né? Depois a gente vai falar de carreira T, mas falar de diversas habilidades, falar de complementariedade, de conexões de conhecimentos para gerar resultado. Eu achei, assim, o episódio com o Elemar algo bastante marcante para mim. Foi praticamente uma mentoria, né, pessoal, pra gente aqui, isso eu posso afirmar, e muito do que ele conversou com nós ali, eu até indiquei para os colegas da empresa e outras pessoas fora aí, sobre esse episódio, mas para não focarem na parte técnica, né, e sim do contexto geral. O que me marcou muito aqui com o Elemar foi esse papel do arquiteto nas empresas de ser um orquestrador. Acho que foi a parte que mais marcou, né, que não é só a respeito do tech, é a respeito de tech, business, people, e como juntar tudo isso e fazer o negócio prosperar. Acho que foi isso que me marcou bastante com o Elemar. Eu sou fã, né? Então, sinceramente, Lambda 3, desde os MVPs, desde os eventos que eu já participei com ele, sinceramente é um cara fantástico mesmo, tá? Então, o episódio foi muito bom e trouxe muito aspecto de negócio. O Nathan se apavorou com ele, né? Falando sobre negócio e estrutura. Na verdade, aqui é o puro viés e a estrutura de tecnologia, entendendo qual o valor que precisa ser entregue para o negócio, né? Então, acho que ele traduz muito isso e, sinceramente, gostaria de ser o Elemar no futuro aqui. Coisa boa, né? É bom ter referências, né? Referências expandem horizontes. Muito bom, muito bom. Legal. Do Elemar a gente foi falar de Growth Marketing com o Denis Maeda no episódio 41. Um querido, né? Do Denis Maeda. Querido, né, meu? Querido. Muito, muito parceiro e um assunto que, basicamente, né, Branda, a gente não tava por dentro aqui do que o Growth Marketing agora tem. Até gestor de tráfego, tem muita coisa aqui. Se abrir essa caixa aqui, a gente tem muitas disciplinas. E da mesma forma que a gente tem as especialidades em tecnologia, marketing também tem as suas especialidades e com pessoas que têm o viés de tecnologia, de data analytics, de, por que não de PM aqui, né? Pensando em uma estrutura e construção de jornadas e esteiras e também de trilhas de conhecimento para os clientes. Eu acho que foi muito legal mesmo. Não conheci o assunto, foi uma aula mesmo para mim, tá? Legal. E o Denis Maeda, ele nos comentou que legal. ele tinha sido uma honra
fazer parte de um podcast, de participar de um episódio. A gente se sentiu extremamente lisonjeado em poder proporcionar isso para ele. Queremos mais. E para nós, em troca, todo esse conhecimento que ele nos trouxe em relação a como trazer leads, como captar pessoas, como trazer elas e poder fazer isso, essas pessoas se conectarem com a nossa marca, com a nossa empresa através do Growth Marketing. Muito então bom. fica o episódio com o Denis. E na sequência, eu e o Diego, acredito. O Branda estava junto. Fomos nós três, né? Fomos nós três. Falamos de feedback feed forward. Galera, o que marcou aqui, né? Sei que fomos nós três que falamos sobre isso, não teve nenhum convidado especial, mas o que ficou marcado desse episódio para vocês? O que muito aqui, Diego, principalmente Natan, é algo que conecta com os nossos desafios de hoje, né? Talvez a gente não tinha esse costume, quando estávamos vendo uma carreira solo, vamos dizer assim, de dar feedback, talvez por um tema de cultura, mas hoje eu entendo que vai ajudar muito a prosperar, tanto em dar feedback, receber o feedback, e a gente usou o termo ali do feed forward, né? Então é o daqui para frente, o que vai acontecer. Então vejo que o que marca são as experiências que a gente vai poder trocar e onde a gente vai poder aplicar essa metodologia, com que frequência. Então, episódio bem bacana aí também para quem está na jornada das primeiras lideranças aí. Que legal. Eu só menciono a parte que feedback, feed forward, depende de relação de confiança. Senão ele é uma bomba, assim. Vou te dar um feedback depois do episódio. E aí isso aí vai só para baixo, né? Então, dali para frente só para feedback sem relação de confiança não funciona. É verdade. Então, para mim essa é a grande... E mantenho isso na minha cabeça sempre quando falando desse tema. Na sequência também, nós falamos sobre transformação digital. Então foi um episódio também muito interessante de fazer. O que ficou para vocês aí de transformação digital, galera? Até porque temos um coordenador de transformação aqui, né, Brandelli? O cara que transforma, né? O cara que pega uma massa e transforma. Então, sinceramente, tirando a brincadeira aqui, né? Além de ser uma buzzword, Natanzinho, do episódio, o que ficou impactado aí pra ti, Brando? Para mim, o que ficou impactado que quando se fala de transformação digital não é apenas a tecnologia. De novo, a gente voltando a falar, né, das pessoas, falando processos, de novo aí dos processos, da cultura. Então, acredito que o recado era mais esse mesmo. Né? A gente sabe que é buzzword, mas foi interessante aí trazer a nossa opinião, né, sobre o assunto aí. Legal. Para mim, assim, e é o que eu atuo todos os dias em relação a esse tema. Para mim, o que sempre fica é que transformação digital ela tem que sair dessa buzzword e ela tem que ter clareza em cada uma das empresas de onde se quer chegar com isso e para que isso serve. Se não tem isso muito claro, esses dois fatores, ela vira um palco para as pessoas falarem e ser uma propaganda vazia, um tema vazio de se falar, porque é fácil de falar sobre isso. Espuma, como fala meu líder, espuma. Espuma. É o famoso, o Diego e o Branda sempre usavam muito o termo que fica fazendo barro e não faz tijolo, né? Não, e a segunda página, né? E a segunda página. E a segunda página. A transformação digital, legal, esse é um bom termo, né? Isso aí. Já ir para a segunda página, que é a página mais densa, que é a página de realmente o que gera valor, fazer transformação digital e não só porque é bonito ficar falando sobre isso. Né? Então, transformação digital, para mim, tem que ser resumido dessa forma. E na sequência, falamos com o Jorge Rua sobre carreira em T. E, cara... Quase, né? Quase chegamos lá. Não. Quase chegamos lá, mas nós falamos com o Adriano Croco no 44, com soft skills e tecnologia, que até o Adriano que tava no iFood, se eu não me engano, né, Brando? Ele saiu. Isso aí. Mas e aí, o que ficou sobre soft skills? Vai conectar com carreira em temas? Super conectado. Acho que o 44, o 45 e o 46, eles foram... Óbvio que o 46 é muito voltado para como iniciar na tecnologia, mas os dois aqui, tanto soft skills quanto pensando em hard skills aqui com carreira T com o Jorge, a gente iniciou aquela trilha lá de como fazer um onboarding de uma pessoa que tá em outra carreira, pivotou, até tinha mandado um perfil essa semana pro Branda, e a gente conversou, falou assim, nossa, aquele cara fazia isso e agora ele tá em tecnologia, né, utilizando uma plataforma, então,
putz, quantos anos para tu conseguir pivotar, né, Branda? Sair de uma área que tu é, sei lá, um pleno, um sênior, uma pessoa que já conhece e pivotar utilizando aquela capacidade de ser um engenheiro de dados, de ser um especialista, de ser um consultor. O soft skills vai muito disso, sabe, Nathan? Conseguir se expressar, conseguir cativar as pessoas, engajá-las para o mesmo propósito, não ser interesseiro, né? Ser interessante e não ser interesseiro. Já falava o Carlos Bush aqui, né, no nosso episódio. Então, sinceramente, eu acho que tem aqui total sinergia com um pouco do estereótipo que se tem, e eu espero que não tenha tanto esse estereótipo, né, esse modelo que é, o desenvolvedor não fala, uma pessoa que não conversa, uma pessoa que... A gente tá em outro mundo, tá, gente? A gente tá em outro tempo que não é mais... Tem que ter uma pessoa que tenha, no mínimo, consiga expressar, né, que as opiniões, trazer aqui os impedimentos, mostrar aqui quais são os benefícios, quais são os contras em relação àquilo, né, Brandon? Então, acho que precisamos ter mais pessoas proativas e pessoas que fazem tijolo, né, Brandon? Acho que... o que marcou muito, Nathan, o que marcou muito é isso, né? Nós mesmos aqui, tá? Principalmente eu digo que somos de uma carreira mais técnica, apesar de que o Nathan também tem formação de engenharia aí. Engenheiro. Poderíamos ter escolhido ficar mais na nossa, né? Pô, mas estou fazendo aqui acontecer, estou codando e tal. Então, eu digo muito para os times técnicos, tá? O que me fez prosperar muito na carreira foi sair vamos dizer, dessa parte simplesmente técnica e conseguir traduzir, me expressar. Então, conseguir traduzir para o negócio como é que as coisas podem se juntar, a tecnologia e a parte de, vamos lá, parte de comunicação, relacionamento. Então, soft skill é muito importante para prosperar na área técnica, tá? Eu vejo muito isso. A área técnica, óbvio, quando tu tá lá no início de carreira, ela vai te ajudar, ela vai te alavancar. Mas à medida que tu vai crescendo... Ela te coloca no jogo. É muito necessário. Vai chegar um júnior pra ti, Brando, aqui, e você não sei fazer um PPT maravilhoso, mas não sei fazer uma linha de código, entendeu? Não sei fazer um Hello World. Não vai entrar no jogo, né, Nathan? Não, os dois, né? O técnico ele vai te colocar no jogo, o resto vai fazer ganhar a partida. Então, mas se não tiver o técnico, nem joga. Só o resto não vai funcionar. Tem que saber cruzar, tem que saber cabecear, fazer tudo. Né? E ficamos então com a recomendação, a trilogia aqui, né? Então, Adriano Croco com soft skills, Jorge Rua com carreira esse episódio, o 45 eu olhei assim e falei assim, eu tava no momento de decidir se eu queria ser especialista ou ir para uma liderança. Aqui eu olhei assim, cara, eu não vou conseguir ser o Jorge Rua, velho. Porque assim, não, o cara é demais, entendeu? O cara é sensacional, o cara é referência, tá? Procurem ele lá nas redes sociais, o cara é referência. E eu pensei assim, eu não tenho tanto apetite pra isso, eu vou por aqui, ser um líder estruturado. Obviamente não um casca de ovo aí, né, Branda? Mas sim que tenha aqui profundidade nos assuntos e conteúdo, né? Acho que é super importante. Fica a trilogia aqui, então. 44, 45, 46... Finalizando o 46 iniciando em tecnologia com Branda Lise. E o 47 foi do quê? Do desconto com o Rafa. Desconto com o Uniftech, com o Rafael Giovanella, falando sobre nostalgia em tecnologia. Já temos o gancho, hein? Foi pro passado, né? É isso aí. Foi um episódio muito divertido de fazer, assim. Acho que foi um episódio leve e que trouxe um bom humor incrível, assim, pro nosso podcast. E um abraço, né, pro meu amigo sempre, senhor Dr. Mário, né? O Mário, ele vai escutar esse podcast, esse episódio. Eu tava viajando, porque meu pai viaja muito para atender os clientes, e aí ele viaja escutando o podcast. Aí ele sempre volta da viagem e diz, eu vi que o Diego mandou um abraço, mandou outro pra ele. Eu já fico aqui. Legal, falamos de nostalgia, foi muito bacana. E depois nós fomos pro 48, na realidade eu não estava nesse episódio. E aí foi o episódio que vocês gravaram sobre ciência de dados com o Luan Corumbá. E aqui, né? E aqui, Branda e Nathan, foi olhar para ciência de dados e tirar a espuma, né, Branda? É tirar a espuma e dizer assim, não, beleza, ciência de dados, data science, ok.
Mas aqui por baixo a gente precisa ter engenheiro de dados, analistas de dados, né? Uma pessoa, um DBA, uma estrutura. Tem que, pode ser data mesh, pode ser, sei lá, CDP, Cloudera, pode ser, sei lá, Hadoop, qualquer tecnologia que vai estar por baixo aqui para entregar esses dados. Whatever, cara. Pode ser a melhor, pode ser a mais moderna, mas no final do dia eu preciso ter estrutura de dados. Eu tenho que pegar lá um sistema, lá da SAP ou de um sistema de RP e tenho que fazer com que aquele dado transacional, aquele dado mestre, ele consiga ser alimentado numa camada de dados que fique disponível para a organização toda, né? De uma maneira que aquilo se atualize, que tenha uma governança, que o catálogo de dados, né, os metadados sejam catalogados, que as pessoas consigam conectar, ou sistemas, por exemplo, um CRM ou qualquer outro, né, de mercado, consiga se conectar com uma tempestividade, com uma frequência necessária. Mas isso tudo aqui que a gente está falando é cano enterrado, Brandalize. E cano enterrado é que nem prefeitura, né? É ruim de fazer, né? Não dá fita, palco, né? Não tem fita. Não tem. Tem o pessoal fazendo aqui na rua, aqui o pessoal tá enterrando cano, entendeu? Tipo, no final daquela obra, o que vai ficar, Branda e Natan? Vai ficar a rua estragada, vai ficar sujeira, vai ficar. Então não tem muito fogo de artifício, né, para aquilo. Agora um dashboard lindo, maravilhoso, com um número, com um KPI, OKR lá, de vendas, de manufatura, uma sala 360 de monitoramento, centro de controle, não sei do que. Meu, isso é foguetório, entendeu? Mas por trás, o que é? Eu preciso entregar. Tem que enterrar cano, né, gente? Tem que enterrar. E aqui foi a desmistificação junto com o Luan, né? De trazer esses perfis e colocar na vitrine. Quais são as pessoas e o cientista de dados, o Data Science, entra daqui uns 3 anos depois que começou o trabalho, entendeu? Porque daí sim ele vai conseguir trazer insights, vai conseguir trazer predição, vai conseguir. Senão, tu tá pagando a hora do Data Science para ele ser um analista de dados, né, Brandon? Então é meio difícil. Em resumo, foi bem interessante, porque a gente tirou algumas dúvidas que não importa a estrutura, tem que botar a mão na massa, não vai ter ali a base de dados bonitinha para o cientista de dados só fazer as análises em cima das hipóteses e tudo mais, não está pronto. Rede neural, binário e não binário. Então, o que fica as empresas têm níveis de maturidades diferentes, e aí quando segue ou atinge um certo grau de maturidade que a ciência de dados efetivamente consegue atuar, né? Então, e a governança, né? A governança da organização, né? Quando a gente está falando aqui que é uma organização data-driven, nossa, isso é lindo, meu. Tá lá na Gartner, tá lá na McKinsey, tá lá na... qual que é a outra aí, na Forrester, tem tudo que é lugar, entendeu? Só que assim, é duro, é dolorido ser isso, porque tu tem que ter mandates que a tua empresa tu vai implementar um sistema, tu vai implementar qualquer coisa, tu vai botar um sensor na prensa hidráulica. Esse sensor, esse dado do sensor, ele tem que estar não é nem conectado, ele gera o dado, sumariza e democratiza por Brandalize usar aquele conector e cruzar com uma coisa nada a ver, velho, sei lá, a quantidade de pessoas que entraram na portaria, conforme aquele cara, ele vai conseguir consumir se ele quiser fazer uma predição daquilo, entendeu? Então a cada 1000 pessoas que passa, quantas vezes bate a prensa, entendeu? É mais ou menos isso, eu consegui fazer essa conexão. Eu acho que esse episódio foi muito legal, além das faltas de energia que tava passando o tornado lá no Guarujá, né, Bruno? Mas aí a gente conseguiu chegar aqui no episódio bacana com o Luan. Que bom. E o último episódio aqui, que foi lançado antes desse que nós estamos gravando, a gente foi para uma parte social. Legal. Falar com o Esdras. ESG, né? ESG, né? Tá no mudo ESG, né? Isso aí. Tá no mudo ESG. A gente porque a gente não ganha pra fazer, a gente tá fazendo voluntariado aqui. Isso aí, cara. Tudo bem. Não, brincadeira, mas foi um bate-papo também super interessante com o Esdras, né? E mostrar que ajudar pessoas nos ajuda também, né? A gente se sente melhor quando a gente ajuda pessoas e a gente cumpre mais o nosso papel como cidadão. Isso foi o que mais ficou para mim em relação a esse ensinamento, esse voluntariado em tecnologia. Assim como o próprio Tá no Mudo, né, Nathan? A gente, querendo ou não, a gente ainda atua como voluntários aqui. Em breve, acredito que a gente vai dar uns passos maiores aí.
Mas foi interessante, tá? O recado é o legado que a gente está deixando, né? O legado que a gente está deixando com os episódios aqui, com a tríade que a gente acabou de falar. O próprio Diego usou a própria tríade aqui para tomar uma decisão de carreira, então as pessoas não estão olhando para a gente aqui e tomando decisões de carreira, assim como o Code Club ali com o Esdras também está formando pessoas para o mercado, né? Então foi excelente ali também. E esse assunto me toca muito, sabe? Me toca muito. E assim, pessoalmente me toca muito porque, a partir de um projeto social eu consegui me conectar com a tecnologia, entendeu? Então é um negócio que me toca e assim, super sugiro muito, se fosse para escolher todos os episódios, escolha esse aqui para tu começar já a pensar em como a tua filha, como o teu filho, como as pessoas que estão ao teu redor aqui podem ser impactados e aquela forma de tu fazer, né, mostrar para eles as possibilidades pode mudar totalmente aqui, né, Nathan? Da mesma forma que eu tenho certeza que o seu Mário lá mostrou para ti um computador, uma estrutura, mas pode mostrar aqui para qualquer pessoa, né, em vulnerabilidade social ou até mesmo, né, que queira se desenvolver e não sabe como. Puta, esse aqui é o episódio pra ti, entendeu? Pra tu conseguir impactar mais ainda as pessoas que estão ao teu redor, sabe? Legal, acho que ficou aprendizado assim, né? Influencie e deixe ser influenciado por aquelas pessoas que são uma boa influência pra ti. Isso aí. Então, seja um professor, seja um pai, seja uma mãe, seja um tio, padrinho, alguém, seja influenciado, porque isso vai ampliar a carreira, vai ampliar o horizonte de vida, vai ser muito positivo. Legal, pessoal. Cara, eu tô muito feliz. A gente já tá aqui em mais de 50 minutos de episódio. Mas é o último, Nathan. É o último dessa temporada aqui. Quem chegou até aqui, tá? A gente fica muito feliz de ter vocês e ter feito esse recap aqui. Antes de fechar, Nathan, eu tenho que mandar um abraço, tenho que mandar um salve. Porque a gente tem ouvintes, a nossa audiência é do Brasil inteiro, Nathanzinho. Eu tenho uma pessoa que tá nos ouvindo agora, deve estar correndo na orla de Salvador, que é o Campinho. Tem um cara que tá ouvindo, que tá em São Paulo, que deve ser o Bruno. E essas pessoas aqui sabem com quem eu tô falando aqui. Então, um abraço pro Campinho e pro Bruno, porque são pessoas especiais também, tá? Então, manda um salve. E mandar um salve, obviamente, de novo pro seu Mário aí, né? Último episódio, espero que ele esteja ouvindo também, tá? O Rafa, né? A gente fala do Rafa. O Rafa. O Rafa nos escuta sempre e ele comenta, não, mas isso aí é no episódio tal que falaram sobre isso. O Rafa. Deve estar correndo agora, você tá nos ouvindo, ele tá correndo, porque o cara, tá lá no Iron Man de São Paulo, Iron Man lá de São Paulo, então o cara tá correndo todas aí. Mas esse é o gancho pra nossa parceria com a Uniftec, né, Nathan? Isso aí, a gente tem essa parceria com a Uniftec, vai ter links aqui, então acessem cursos técnicos de tecnologia, cursos de graduação, pós-graduação, online e presencial. Tá no Moodle, ele tem essa parceria muito importante que a gente quer cada vez fortalecer mais para que a gente possa disponibilizar esse conteúdo para todos. E que agora, pelo que eu entendi das notícias, óbvio que não chegou ainda aqui para nossa pauta, mas mas abriu uma escola de inovação. É isso, então? É isso aí? Isso aí, escola de inovação. Olha, a gente tem que se informar mais, mas tem muitas novidades acontecendo. Muito bom. E pessoal, esse é o último episódio da segunda temporada. A gente vai dar um descanso para essas nossas... Break. Esperamos que não testas cebosas, mas mentes brilhantes. Não sejam testas cebosas, sejam mentes brilhantes, né? Minha irmã sempre fala isso. E um abraço então, pra tua irmã. Vai dar um descanso para as nossas cabeças aqui. A gente vai retornar com a terceira temporada. A terceira temporada vai ter muita novidade. Vai ter teaser, vai ter identidade visual nova, vai ter... E nesse inteirinho, até a terceira temporada, nós teremos novos conteúdos. Tá estourado já, hein? Tá estourada a temporada 3 já, hein? Olha, tá demais. Isso aí. E a gente quis fazer esse recap para que a gente marcasse o quanto conhecimento a gente conseguiu absorver de todas as pessoas que passaram aqui. Isso aí. E isso nos ajudou a sermos pessoas melhores, profissionais melhores, e a gente quer a gente espera que isso tenha acontecido com todo mundo que nos escutou, e a gente está planejando a terceira temporada para ser mais desse tipo de conteúdo, desse tipo de informação, com brincadeira, com piadinha, com leveza, porque é assim que a gente gosta de aprender. A gente não gosta de ser aquela coisa maçante, sofrida. A gente quer aprender de uma maneira com que a gente seja feliz, porque é isso que a gente espera da vida. Então, agradecemos a todos os convidados, a toda a audiência, a todos os parceiros.
e voltaremos para a terceira temporada muito mais fortes. Pessoal, tá com vocês aqui a mensagem final. Sensacional, Nathan. Essa última temporada foi, assim, um misto de início de muita incerteza, de muita necessidade, né, a ser estruturada. E a gente tá chegando aqui no final do episódio com processos, parcerias, né, outras parcerias já surgindo aqui nesse final dessa temporada para a gente conseguir conectar já o ano que vem com instituições tão grandes quanto, né, a própria FTech. Então, realmente, vamos ter aqui muitas novidades e essa temporada foi muito aprendizado, muita coisa estruturada que a gente conseguiu colocar no papel e conseguiu realmente profissionalizar aqui o hub o hub de conteúdo tá no Mudo, tá? Então, em breve teremos novidades aí, Brando. Então, para finalizar aqui, eu queria agradecer, além de todas as pessoas que nos ajudam, agradecer a vocês, Diego e Nathan, pela parceria que tem rendido bons frutos. A gente vê nas próprias carreiras da gente que a gente tem prosperado bastante. E não tenho dúvidas que essa temporada, a segunda temporada, fez a gente aí decolar nesse foguete, vamos dizer assim, né, Diego? Que são as carreiras que estão se desenhando. Então, fica um agradecimento especial aí para vocês e a toda a audiência aí. Estaremos juntos próximos, quem sabe logo, logo. E se preparem que vai ter bastante coisa boa aí. Muito obrigado a todos. Valeu. Legal. Até a próxima, galera. Um forte abraço. E sigam o Tá no Mudo nas redes sociais. 2023 tá logo ali, né? Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Gente. Abraço. Valeu, tchau, tchau.